Bom dia a todos. Gravação do capítulo 27, o último capítulo do livro de Levítico. Eu vou chamar esse capítulo de O Voto ao Senhor. Nesse capítulo final de Levítico, é abordado a questão de você fazer votos a Deus. Depois de Deus ter passado uma série de regulamentos e ordens no culto a Ele agora passa um arremate final nas instruções, as quais garantiriam ao povo estarem bem em todas as áreas de suas vidas, ensinando-los principalmente a honrarem a sua palavra, ou o voto. As práticas na nova aliança mudaram, mas os princípios gerais que as regem permanecem para sempre. As pessoas fazem votos a Deus por muitas razões. A maioria promete dar algo a Ele, seja um bem ou um serviço, mas alguns não conseguem cumpri-lo por alguma razão. Daí entra aqui a questão do resgate. Bom, o que é o voto? O voto é a palavra falada. Tiago 3.2 nos diz que qualquer pessoa que consiga controlar sua língua teria o controle de todo o corpo. Portanto, examinar cuidadosamente os votos feitos a Deus ou as palavras ditas a Ele ajuda-nos a manter o nosso viver santo mediante o resgate que foi feito por nós na cruz do Calvário. Apesar de todas as pessoas poderem dedicar-se e dedicar seus filhos a Deus, como fez Ana em 1 Samuel 1, do 11 ao 28, somente os levitas podiam servir a Deus como sacerdotes. Já sabemos que isso mudou na nova aliança. Então o que acontecia era que os indivíduos consagrados para o culto a Deus deveriam ser resgatados por um valor. Para se determinar esse valor de resgate a ser pago, considerava-se o gênero, masculino ou feminino, e a idade. Um homem, por exemplo, pagava mais, pois ele podia fazer trabalhos mais pesados. Ao resgatar a pessoa dedicada ao santuário, o israelita pagava o valor da oferta pela qual ele fez o voto. Versículos de 1 a 7, você vai ler isso. Se a própria pessoa quisesse se consagrar como oferta a Deus, ela passava por uma avaliação do sacerdote para ser avaliado quanto ao resgate que seria pago. A Bíblia diz que o resgate de uma alma é caríssimo e que nem todo o dinheiro desse mundo poderia comprá-lo. Por isso, o valor do nosso resgate foi pago com o sangue de Jesus. No versículo 9 e 10, fala de votos imprudentes e irrefletidos. Se alguém dedicasse, por exemplo, um animal e depois ele se arrependesse, ele não poderia mais trocá-lo por outro. Então, é bom pensar que é muito séria a questão do voto, ou seja, das promessas que nós fazemos a Deus. Por isso a Bíblia nos alerta a não fazermos votos de tolo. Votar e não cumprir é muito sério. Quantas pessoas que vocês conhecem que prometeram servir ao Senhor e que no meio do caminho desistiram? Misericórdia, né? Versículos de 11 a 13 fala sobre os animais imundos, que eles não podiam ser sacrificados. Por isso, o sacerdote analisava o seu valor e esse era dado no santuário como oferta. Já vimos anteriormente que Deus não aceita sacrifícios impuros ou imperfeitos. Para Deus é sempre o melhor. Nos versículos 14 e 15, se alguém quisesse doar a casa, ele só poderia fazer isso se ela não fosse de herança. Aprenda aqui a só dar a Deus o que é seu e não o que é dos outros. Versículo 16 a 25, se eles fossem doar uma terra, essa terra tinha que ser resgatada antes do ano do jubileu. O preço seria de um gomer ou de um ciclo de farinha por ano. Cada ciclo corresponde a 12 gramas de prata. Quanto antes o indivíduo resgatasse a terra, melhor. No versículo 22 a 25, se a terra não fosse de herança, também poderia ser resgatada antes do jubileu. Se ela não fosse resgatada, era revertida ao dono original no ano do jubileu. Ou seja, a cada 50 anos, se você não recebeu todo o valor que vendeu sua terra, você a receberia inteira de volta. Interessante, né? Versículo 26 e 27.
os primogênitos dos animais não podiam ser consagrados. Por quê? Porque eles já pertenciam a Deus por direito. Se você oferece a Deus as primícias de tudo o que possui, você está, na verdade, só devolvendo a Ele o que já é dele. E nada que fosse consagrado a Deus poderia ser vendido, porque pertencia ao Senhor. Versículo 28. Aprenda a não negociar sua bênção, nem seus princípios. Dê a Deus o que é de Deus, e aos homens, ou a César, o que é de César. E no final desse capítulo aqui, também volta a falar dos dízimos, no versículo 30. E termina dizendo que esses são os mandamentos ordenados a Moisés no Monte Sinai. E assim encerra-se o livro de Levítico. Amanhã iniciamos Números, que é o 4º livro do Pentateuco. Espero que vocês tenham aprendido. Eu aprendi bastante no livro de Levítico. E vamos ver agora o livro de Números, que também acredito que vai ser muito interessante. Amém? Um abraço em Cristo Jesus.